Então, como falávamos, os rins então estão localizados póstero superiormente no abdômen, no retroperitônio. Eles têm grosseiramente um formato de feijão, né? E estão intimamente relacionados com fígado, baço, cauda de pâncreas. Bom, macroscopicamente falando, é possível nos exames de imagem, tá? Tirando a radiografia simples, né? Nos demais exames de imagem é possível identificar as pirâmides renais, né? E assim a gente diferenciar o que é glomerular do que é tubular, tá? Porque o que são as pirâmides? Senão o sistema tubular, né, de coleta, tá? E todo o resto do parênquima é principalmente, e a córtex, melhor dizendo, ela é basicamente glomérulo. Bom, aí eu vou forçar um pouquinho a amizade, mas se vocês observarem atentamente, na projeção aqui está ruim, mas eu imagino que na TV esteja melhor. Por exemplo, na ultrassonografia é possível ver que as pirâmides elas são mais hipoecóicas que todo o resto. Vocês conseguem ver? Uhum. As pirâmides são mais hipoecóicas, né? Onde tem mais líquido vai ficar mais hipoecóico. Bom, também é possível ver nas fases contrastadas, é possível identificar o que é córtex numa fase mais precoce, vai contrastar na tomografia a córtex na fase arterial. Olhem só, que a gente vê aqui, ó, que a aorta, mesentérica superior, artérias renais estão contrastadas, mas, por exemplo, aqui a veia cava, vejam que ela não está contrastada. Então a gente tem certeza que isso aqui é a fase arterial. Bom, nós vamos ter uma fase que é a fase venosa, vejam que já está a fase portal, né? Ela vai coincidir com a fase que vai pegar as pirâmides. E depois disso nós ainda temos uma fase excretória, onde o contraste vai estar no ureter, tá? Pelve, renal e ureter. Buenas. Quanto à indicação de exames, precisa exame de imagem para pielonefrite não complicada? Não. Esse não é só porque vocês estão vendo o quadro ou porque vocês realmente acreditam que não precisa? Não precisa. Realmente não precisa, tá? Quando é que vai ter indicação? Vai ter indicação quando for complicado, tá? Quando é que a gente vai pensar que está complicado? Pacientes que não melhoram 48 horas depois de instituída antibiótico terapia adequada, pacientes diabéticos que têm piora do estado geral, pacientes que têm uma história prévia de litíase renal, tá? Tudo isso são indicações para a gente fazer exame. E aí a gente cai num problema, que é o seguinte: os americanos, vocês veem que os critérios de adequação foram escritos pelo Colégio Americano. Nos Estados Unidos, quem faz ultrassonografia não é médico, na maioria dos estados, tá? E sim tecnólogos. Então, o que acaba acontecendo? Para eles, o melhor exame acaba não sendo a ultrassonografia. Aqui no Brasil, conforme o serviço para onde você mandar, pode ser a melhor opção, tá? Porque é isento de radiação, isento de contraste, tu não vai piorar uma situação de eventual pior de uma insuficiência renal, por exemplo, tá?
Então, pielonefrite, né? Lembrar que ela ou é por via ascendente ou hematogênica. Pensar que pacientes imunocomprometidos, diabéticos ou pacientes que já têm história de cálculo são os que estão mais propensos às complicações. As principais é a pielonefrite, enfisematose e abscesso renal. Bom, está escrito o que eu acabei de falar, né? Não vou ficar repetindo que não tem necessidade. Bora para os exames. Na ultrassonografia, o que a gente pode encontrar? Apenas os rins, ou seja, nada, tá? Porque a pessoa pode estar com uma pielonefrite e não ter alteração morfológica ao exame. O que para mim é o melhor dos cenários. Por que é o melhor dos cenários? Porque não está complicado, é certeza de que tratando vai ficar bem, tá? Pode ter perda da diferenciação entre a córtex e a medular. Como é que a gente vê isso? Quando as pirâmides renais e a córtex passam a ter uma ecogenicidade bastante semelhante. Fica difícil de enxergar as pirâmides renais. Pode apresentar coleções perirenais, né, que, no contexto da pielonefrite a gente vai imaginar que sejam abscessos perirenais. E pode ter a pielonefrite enfisematose. O que é esse tal de pielonefrite enfisematose? São pacientes que têm infecções por germes que são anaeróbios e vão produzir gás. Tá? Quem teve a chance de passar pelo FAST e não tem boas notícias para a terceira turma ainda, tá? Mas a gente vai repor, assim que tiver um aparelho a gente repõe essas aulas. Isso é uma promessa minha, tá? Oi? Aí é sacanagem nas férias, né? Mas aí a gente arranja um horáriozinho quando vocês estiverem no 7º período. A gente faz isso, gente. Ela inspira. Oi? Não, mas eu nem tenho coragem de propor de colocar nas férias essa reposição aí. Tá? Se bem que vocês não... Aí, se 1/3 da turma não aprova, né? Até a gente fazer o FAST. O que tu acha aí, doutora? Aí a turma não aprova, esse 1/3 da turma não aprova até a gente fazer a reposição. Brincadeira. Então, por consideração, não vai ter prova, né? Claro que vai. Pode ter prova teórica, né? Alguma avaliação, eu preciso dar nota para vocês. Infelizmente, eu preciso dar nota. O que eu estava falando que eu até me perdi? Eu fui dar umas notícias e me perdi. É por conta das bactérias. Então, produz gás. Quem já passou pelo FAST vai lembrar que como é que gás se apresenta? Não, Brilhante, né? Ele é facilmente identificável. E depois eu tenho um outro caso aí, nessa mesma apresentação de slides, não é no rim, mas a apresentação do gás dentro do órgão é exatamente a mesma. Aí vocês vão lembrar da pielonefrite quando eu estiver falando de Fournier, tá? Aí vocês vão lembrar da pielonefrite enfisematose. Mas o gás fica no córtex ou na pirâmide? Fica no parênquima, por tudo. Tanto na córtex quanto inicialmente nas pirâmides, mas pode se distribuir por tudo. Vocês estão vendo essa hipoecogenicidade junto do rim? Sim. Rim e a hipoecogenicidade. E olha aqui, ó, que legal. Eu estava falando em gás e eis que ele se apresenta. Aqui a gente tem gás dentro do abscesso, olha só. Vocês estão vendo esses risquinhos brancos aqui? Sim? Sim. Então, esse é o brilho do gás. No caso, ele está dentro do abscesso perirenal, mas ele poderia estar dentro do rim. Tá? Oi? O abscesso é o que está circundado pela linha tracejada. E você tem que drenar. Não tem alternativa, né? Qual é o tratamento dos abscessos, gente? Drenagem.
Ah, mas é um abscesso de difícil acesso. Eu ia usar um verbo agora que começa com F. Mas esquece. Tem jeito não. Abscesso só tem um jeito de tratar. Independente do tamanho, professor? Oi? Independente do tamanho? Independente do tamanho. Tá? Ah, não, se a gente der antibiótico, a gente esfria o processo. Lorota. Eu não acredito em abscesso sem drenagem, cura de abscesso sem drenagem. Olha aqui, ó, de novo, gás dentro do parênquima. Vocês conseguem enxergar aqui, ó? Bom, na tomografia, como é que a gente vai ver? Vai ter uma hipodensidade no lado afetado. Vamos ter a perda de... Essa heterogeneidade vai ser por dificuldade de difusão do contraste. Tá? Pode ou não mostrar abscessos perirenais e pode ou não mostrar gás, mostrar uma pielonefrite enfisematose. Chegaremos lá. Nefrograma estriado, né? Mas isso é uma pielonefrite simples? Eles estão maiores Não, do que que o lugar de costume. infecção, né? Oi? Eu pergunto se é uma pielonefrite simples, é complicada. Não, a pielonefrite simples pode se apresentar desse jeito, tá? A não complicada pode se apresentar. Cara, mas não complicada, já vai ter esses... Pode gás. ter nefrograma estriado. Não, gás não. Ah, tá. A enfisematosa, ela é uma pielonefrite complicada. Tá, entendi. As complicadas quais são? Aquelas em que a gente vai ter gás no órgão ou que vai ter abscesso perirenal, tá? No caso aqui, as alterações de parênquima sem ser gás, elas podem acontecer nos pacientes sem pielonefrite complicada, tá? Tô achando tão ruim de mostrar hoje aqui o nefrograma estriado para vocês. Vocês estão vendo que tem uns risquinhos aqui, ó? Tipo uns pelinhos. Tipo uns Ah, pelinhos. dá pra ver. Tá? Na continuação dele não tem uns risquinhos pretinhos para dentro do parênquima? Isso é o nefrograma estriado. Quando tem isso, significa que a pessoa está com pielonefrite. Só pielonefrite, é a única coisa que tu vai dizer, tá? É a certeza de que tem uma pielonefrite na tomografia, tá bom? Joguem depois na busca lá no Radiopedia, lancem, né, pielonefrites, vai dar uma série de casos para vocês. Aí vocês olham um por um, vão vendo a discussão e vão enxergando, tá? Oi? Porque a distribuição do contraste, ela fica alterada, né? Tem as regiões afetadas pela infecção, elas têm uma contrastação, um realce pelo contraste tardio em relação ao resto do em relação ao parênquima sadio. Buenas. Pacientes com suspeita de cálculo, tá? Outra doença já, outro problema. Então, paciente com dor de início agudo, em flanco, tá? Com ou sem... Direita ou esquerda? Oi? Do flanco, direita ou esquerda? Tanto faz, né? Tu tem rim dos dois lados. Ou não, mas tudo bem, consideremos que são a média da população. Ou seja, de que tem rim dos dois lados,
que a suspeita é de cálculo urinário, com dor irradiada para escroto ou vulva do lado doloroso, ipsilateral, o lado doloroso do abdômen, o exame de escolha segundo o ACR seria a tomografia sem contraste, tá? Estamos aonde? Brasil. Então, cálculo urinário, tá? Ele explicando por que a recomendação é a tomografia, tá? O que acontece? O que provoca dor não é o cálculo que está lá dentro do rim. O que provoca dor é a migração do cálculo pelo trato urinário. Então, o cálculo que dói é o cálculo que está lá no... É o cálculo que está lá no ureter, e o ureter está lá se contraindo e com dificuldade de empurrar o bendito cálculo para diante. Então, é isso que dói, tá? Além disso, alguns pacientes podem fazer hidronefrose junto. Então, essa distensão líquida também provoca dor, tá? Uma regra simples para vocês não esquecerem é o seguinte: qualquer órgão que tenha musculatura lisa, circular e peristaltismo, ele não dói por ser perfurado, ele não dói por ser cortado, ele dói por ser distendido. Tá? Então, o ureter dói por distensão, intestino dói por distensão. Tá? Você cortar o intestino não é um problema. Tá? O que dói ao corte? Peritônio. Tá? Na hora, tipo, no abdômen agudo perfurativo, a pessoa refere aquela dor, tipo, lacinante, por peritonite. Então, por exemplo, perfurou o intestino, vai cair bile, suco pancreático, cai aquele conteúdo no peritônio, tá? Antes disso, a dor é dor pela distensão, mas não dor por conta de problema de tá sendo cortado, perfurado. Isso não é problema. Isso não dói, tá? O que dói é a distensão. Ok? Desculpa, professor, meu tablet parou. Marido ligando. Não, ele tá ligando para Marido emergência. ligando. Eu falei, corre, Ele tá ligando para 190. Marido ligando. Tudo bem, a gente fica em silêncio. Pode responder. Não, professor, ele parou de funcionar, ele tá ligando para 190. corre, que é polícia. Deixa eu Bom, falar. então eu estava dizendo o seguinte: nesses pacientes, o cálculo pode estar no terço proximal, junto da pelve renal. Aí é fácil de ver no ureter. Ou ele está nos últimos centímetros do ureter. Também é fácil de ver. Mas se todo o caminho, todo o trajeto do ureter pelo retroperitônio, passando por trás do intestino, etc., pode ser que a gente não enxergue direito, tá? Pela ultrassonografia. Isso já não acontece com a tomo. Independente de onde o cálculo estiver na extensão do ureter, você consegue identificar pela tomografia, tá? Ele ficaria bem branquinho, igual parecendo um cálcio? Se fosse... Basicamente, sim. A maior parte dos cálculos urinários é de oxalato de cálcio, então é fácil de ver na tomografia. Tá? Segundo os americanos, a única situação que o ultrassom seria a primeira escolha seria nas grávidas, né? Por conta da radiação. Por conta da ausência de radiação. Tá? Bom, nesses calibers que estão indicados pelo número 2, nós temos um cálculo, tá?
A apresentação de cálculo, ela é monótona, tá? Vai ser uma estrutura arredondada ou ovalada. No caso da ultrassonografia, será hiperecóica. E conforme o tamanho do cálculo, teremos ou não sombra acústica posterior. Ficará pretinho profundamente a ele. Tá? Nesse caso, como era um cálculo muito pequeno, não tinha sombra acústica. Já esse outro cálculo, veja aqui, ó, rim esquerdo, pelve renal esquerda e ureter. Olha só. Ah, que legal. Legal para quem? Para os alunos de medicina. Ah, tá. Porque para o coitado do paciente não é legal, não. Então, a gente observa uma estrutura ovalada e hiperecóica com sombra acústica posterior. Conseguiram enxergar? Está no ureter. Está no ureter. Aqui ainda não tem intestino para nos atrapalhar. Tá? Bom, os cálculos, como eles são ricos em cálcio, os cálculos urinários, numa radiografia simples a gente vai conseguir enxergar. Tem cálculo no rim direito? Vocês conseguem identificar? Vocês conseguem identificar a sombra renal direita? Sim. A sombra renal esquerda? Sim. Vocês conseguem identificar o baço? Não. Sim, conseguem identificar o baço. Deixei pra cima. Vocês conseguem identificar o rim? Não, isso é fígado. Fígado. Ou o fígado, perdão. Sim. Ó, tanto conseguem que já corrigiram. O cólon descendente é possível enxergar? Sim. Sim. O cólon ascendente? Sim. A bexiga? Sim? Sim. Isso aqui é bexiga, gente. Vocês têm que lembrar o seguinte, a água na radiografia, vamos lembrar lá da radiografia de tórax, quando tinha derrame pleural. Como é que ficava o derrame pleural? Não era tão branco quanto o fígado? Sim. Então, onde tem água é densidade de partes moles. Tá? Bexiga não é cheia d'água? Sim. Então não tem que ter densidade de partes moles? Sim. Sim. E o que é esse branquinho aqui? Cálculo no ureter distal. Essa radiografia é deste paciente aqui, ó. Então ele teria dois ali naquele raio-x, né? É, mas esse corte aqui pegou um só, né? Sim. Mas aqui tem dois, tá? Como é que a gente sabe num exame sem contraste que isso aqui é cálculo? Vejam só, branco, brilhante, tal qual o osso, com uma estrutura de partes moles em volta. Vocês conseguem observar isso? Sim. Todo mundo enxergou a parede do ureter em torno do cálculo? Não. Os detalhes não. Olha aqui o cálculo na mãozinha, estão vendo? Sim. Vocês conseguem ver que tem algo com densidade parecida com partes moles em volta do cálculo? Sim. Na parte inferior, sim. Agora em cima. Aqui está ruim de ver, ó. Aham. Mas ainda assim tem, tá? E aqui também. O que é isso? Isso é a parede do ureter. É a certeza que a gente tem de que esse cálculo está no ureter, tá? Vamos correr essa tomografia. É bom que a gente já vai treinando todo o resto, né? Com ou sem contraste? Professor, o senhor deixou mostrando ali que era sem contraste.
Tá? Tem que lembrar de ler os slides. É até bom falar nisso. Ontem foi terça, na segunda-feira apliquei prova para o 7º período. A questão de conhecimentos gerais. Já chegou aqui a fofoca? Como é que é? Olha só, qual é a história? A última questão era uma questão sobre o professor Aparecido dos Santos. Tá? Eu coloquei 3 afirmações. As criaturas tais quais vocês passam pelo menos uma vez por semana no saguão do bloco E, todas as semanas letivas desde que entraram na faculdade, porque tem PBL no bloco E, não é isso? Sim. Todas as informações que eu perguntei estavam nas paredes dos murais. E eu aposto que a maioria de vocês também não olha para as Eu nem paredes. sabia que tinha informação lá. Nunca nem viu. Eu estudei lá. Oi? Qual é? Tinha três afirmativas. Podia falar que esse E aí tinha que dizer 1 e 2 correto, 1 e 3 ou 1, 2 e 3. A número 1 foi: o doutor Aparecido dos Santos foi odontólogo. Sim, verdade. Quem se Essa eu sei. escritou? Eu ia perguntar. Jura? Como é que é o nome do teu centro universitário? O nome é esse? Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos, Uniceplac. Eu sabia que era do Planalto Central. Só. Quantas vezes Aparecido vocês dos visitaram Santos. o sítio eletrônico da Uniceplac? Hã? O site. Só quando tem negócio do jovem. Só. Não, nem quando tem. Gente, é problemático isso, hein? Vocês tinham que se informar melhor. A segunda questão, a segunda afirmativa era: foi um militar, foi de um corpo de saúde militar. Ele foi do quê? Aeronáutica. Aeronáutica. Sério? Se eu tô falando, é sério, Vanessa. A Vanessa descobrindo o nome da faculdade A dela. terceira questão: o primeiro campus foi fundado no Lago Sul. Verdade. Essa eu acertaria, mas eu... Verdadeiro. O segundo campus foi no Parkway. E o terceiro é esse que vocês estão atualmente. Não, mas não se preocupe, na de vocês eu vou caprichar também. De novo. Nossa, eu vou ler todos os murais agora. Recomendo vocês visitarem os murais, o sítio eletrônico da faculdade. As 3 estavam corretas. Mas não te preocupa, não é isso que eu vou perguntar para vocês. Não é isso que ele vai Mas perguntar. pode ser que eu pergunte sobre a história do Ele era Grêmio. militar. Eu ia chutar que era. Aí só eu vou acertar. Tá aí, ó, tá aí, acabo de ter uma ideia maligna aqui visitando a minha mente. Cartoons antigos é uma ideia. Filmes clássicos, ganhadores do Oscar. Não, calma. Aí eu não Caverna do Dragão, Cavaleiro do Zodíaco. Eu vou deixar uma página inteira para escrever. Escreva uma redação de como você imagina que o arqueiro e a acrobata tiveram filhos dentro da Caverna do Dragão. Dá pra ganhar. Pelo que a maioria não sabe do que eu estou falando. Vocês não sabiam que o arqueiro e a acrobata eram namorados? Sim, mas Sim, que eles tiveram mas que eles filhos? tiveram filhos, não. É um fim alternativo, é o meu metaverso, eu escrevo como eu quero. Então eu também posso inventar. Oi? Explica a história de Star Wars. Pá. Eu nem sei. Olha, Star Wars é tudo. Vocês sabiam que Star Wars Pode ser do Harry Potter. e Harry Potter, na verdade Harry Potter foi escrito baseado na história de Star Wars? Foi não? Claro que sim, gente. Claro que sim. Olha só. Luke Skywalker e o... Como é que é o nome do mágicozinho lá? O Harry Potter.
Eu tenho ódio. Eu tenho ódio do Harry Potter porque é um grande plágio. Qual é o nome do personagem principal do Harry Potter? Boa. Olha só, deixa eu falar pra vocês. O que acontece? Tá procurando? Tanto Luke Skywalker quanto Harry Potter eram órfãos criados por um parente distante. Aparece um barbudo do nada e diz que o cara tem poderes e leva pro mundo, pro treinamento deles. Tanto o Harry Potter quanto o Luke Skywalker. Em ambos os filmes tem Star Wars, tem o Mestre Yoda. Em Hogwarts, como é que é o nome lá do... Dumbledore. Viu só? Vocês já estão enxergando o paralelo. Tá? Enquanto Luke Skywalker tinha um sabre de luz, o que vocês acham que era a varinha do Harry Potter? Era a projeção do sabre de luz, escrito pela autora, pela escocesa lá. E assim vai, o Luke Skywalker se apaixonou pela Princesa Leia, mas a Princesa Leia ficou com quem? Com o melhor amigo dele. O que aconteceu com a menininha lá, que ele tinha a crushzinha dele? Ficou com o melhor amigo dele. Então assim, é um grande plágio. É um grande plágio. Mas vamos voltar aqui para a tomografia. Era só para descontrair, tá? Tá aí, pode ser que a questão seja baseada nisso. Bom, como você já deu a visão sua, a gente entende. Vocês já entenderam sobre o que tem que escrever, né? Para ser correto. Tá bom. Vamos lá. Como sem contraste? Sem contraste. É possível falar sobre a segmentação hepática? Não. Quase. Porque se a gente olhar o andar acima da divisão das portas, não tem como, porque não está contrastadas as veias hepáticas, então não tem como falar. Mas adiante, mais abaixo, a gente já enxerga o H, ou pelo menos parte dele. Então a gente sabe algumas referências aqui, tá? Bom, como é que está esse estômago? Tá cheio de líquido. Cheio de líquido, tem a bolha gástrica. Como é que está o pâncreas? O pâncreas está normal. Primeiro diagnóstico. Cálculo na vesícula. Colecistolitíase, exatamente. Aí a gente está vendo o baço, está vendo aqui a vesícula e está vendo um cálculo dentro, né? É o típico cálculo de colesterol que calcificou, né? Mas esse buraco no meio dele? É porque Colesterol, Ah, tá. tá? uma pedrinha. Baço, ok. Ou não ok? Ok. Vocês veem cólon nessa imagem? Sim. Qual porção? Transversa. Muito bom. Vocês veem... E nesse corte, vocês veem adrenais? Sim. Sim. Vocês veem adrenais? Uma. Sim. Olha aqui essa forquilha aqui à direita. E o chapéu de bruxa. Olha só, Harry Potter me assombrando de novo. E o chapéu de bruxa aqui do lado esquerdo, tá certo? Sim. Bruxa esquerda. Não estou falando da Janja, tá? Vamos seguindo aqui. Gente, falar sério, eu não consigo acreditar que seja só amor, não, viu? De verdade. Eu queria acreditar, mas não consigo. Bom, e agora? O que a gente enxerga aqui? Cálculo à direita. Localizado nos cálices Menor. inferiores, né? Do terço inferior.
Olha aqui, ó, confirma no coronal, estão vendo? Os cálices, o senhor fala que seria inferiores, seriam os menores. Não, quando eu falo inferior, entendi. dividido em terços o rim, a gente vai ter os cálices superiores, os médios e os inferiores. Entendi. Tá? Esse paciente tem algum problema metabólico do cálcio? Porque assim, ele tem duas calcificações. Uma vesícula e outra na... Olha só, são fisiopatologias diferentes, né? Então, não dá para dizer só por isso que tem ou não. Não sei, não li a história, tá? Professor, mostrou o colo, daquela primeira que você perguntou? Colo transverso? Transverso. Deixa eu ver o que mais. Ah, outra coisa. Como é que eu sei que eu estou olhando o ureter? A gente vai correr a imagem acompanhando a pelve renal e aí eu estou indo, ó, caudalmente, seguindo o ureter. Olha aqui que eu estou deixando sempre na ponta da minha seta. Estão vendo? Sim. Nossa, tá bem baixo. Estão enxergando? Sim. Vocês viram que a gente não perdeu de vista o ureter direito, a gente viu de fora a fora, né? Agora vamos para o esquerdo. Ele Não tem. apareceu. Apareceu. Só que lá não tem. Então vamos lá, olha aqui, ó, pelve renal. Interessante que ela parece estar mais larga que a contralateral, né? Olha aqui o ureter, a diferença de tamanho do esquerdo para o direito, Tá ó, estendido. Dilatada, né? tá? E a gente vai acompanhando. Vai acompanhando, 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 acompanhando. Olha aqui, e aparece um cálculo. Sim. E a gente continua acompanhando. Bom, quando fez a tomografia, um daqueles dois cálculos que a gente viu na radiografia já tinham ido para adiante, tá? Por isso que a gente enxerga só um, tá? Outra coisa, masculino ou feminino? Calma aí. Eu só vou vir até aqui. Masculino, olha aqui, ó, vesículas seminais e próstata. Muito bom. Esse cara era atleta? Provavelmente sim, atleta de sumô, né? Olha o tamanho da barriga dele, a quantidade de gordura intra-abdominal, né? Essa intensidade que tem, volta um pouquinho devagar, à esquerda aí, ó. Aqui pode ser calcificações de vesícula seminal. Isso é ou porque teve infecção prévia ou porque está envelhecendo. Tá? Pessoal, ficou claro como é que a gente enxerga os cálculos? Sim. Sim. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Na hora que a gente faz ultrassom, os ultrassonografistas que conhecem a anatomia, quando não enxergam nas regiões visíveis o cálculo, vai procurar nos estreitamentos, né? O ureter, ele tem 3 estreitamentos que são fisiológicos. Quais são? JUP, junção uretero-piélica. Então é bem onde o ureter começa, né? Logo depois da pelve renal. Olha aqui, ó, pelve renal. E aí depois começa o ureter. Deixa eu ver se nesse corte fica melhor de mostrar. Aí o intramural. Ó, começou a pelve renal, logo estreitou. Esse é o primeiro estreitamento. O segundo estreitamento é quando o ureter passa sobre a artéria ilíaca. Olha aqui, ó. Ilíaca e aqui o ureter.
Então aqui é um estreitamento. Tá? É uma região que pode ser difícil de ver, mas se o ecografista tiver paciência, consegue empurrar os gases a ponto de conseguir enxergar essa região. Já peguei muito cálculo aqui, que ninguém, tá com dor, ninguém acha, aí fiz o ultrassom, achei. E o terceiro estreitamento é na junção uretero-vesical, JUV. Vocês devem lembrar que a gente considera como estreitamento, porque o que acontece? A bexiga tem quantas camadas musculares? 3. Uma longitudinal, uma oblíqua e uma transversa. Tá? O que acontece? O uretero, quando entra na bexiga, ele anda cerca de 10 milímetros entre essas camadas. Tá? E isso vai funcionar como válvula anti-refluxo, para não ter refluxo vésico-ureteral. Porque o que acontece? Conforme vai distendendo a bexiga, essa distensão acaba empurrando a musculatura, né, as camadas musculares, e isso colava o uretero. Né? Então ele não deixa a urina voltar para o uretero por conta disso. Essa porção, que a gente chama de uretero intramural, é a porção da JUV, tá? Da junção uretero-vesical. Ok até aqui? Então, como eu falei para vocês, né, a gente já vai emendar um assunto no outro, praticamente, né? Então, assim, o que é hidronefrose? É justamente a dilatação do sistema coletor, tá? Teremos causas obstrutivas, como a ureterolitíase é a mais comum de todas, tá? A gente pode ter estenose da junção uretero-piérica, que é muito mais comum em crianças. A gente pode ter estenose de JUV, tá? Que também, entre adultos e crianças, é mais comum em crianças, embora seja menos comum que o da JUP. E em adultos pode acontecer em pacientes que fazem radioterapia para câncer de colo do útero. Tá? Então pode ter uma reação actínica, né, e provocar essa estenose. A criança é por malformação? Isso, é por estenose pura. Tá? Bom, o próprio refluxo vésico-ureteral pode provocar dilatação do sistema coletor. Tá? Estenoses de uretra, então pacientes que tiveram uretrite guanocócica podem ter estenose de uretra, né? Ou ainda aqueles que têm prostatismo, o próprio aumento da próstata em torno da uretra prostática podem provocar essa obstrução crônica. Então, é o mesmo processo aquele que a gente conversou, por exemplo, no choque obstrutivo, né? A gente vai tendo a transmissão das pressões retrogradamente até chegar no rim, tá? Neoplasias, então, o que acontece? Lembrando que... E aí a gente acaba caindo sempre na mesma história, né? É o Job batendo na tal da tecla da anatomia. Se a gente sabe a anatomia, a gente entende um monte de coisas. Bom, por onde que passam os ureteres nas mulheres, né? Ele tem todo aquele trajeto, sai do rim, passa sobre o músculo psoas, passa sobre a artéria ilíaca comum, vai em direção à bexiga, mas para chegar na bexiga ele passa por onde? Ele passa sob o ligamento de McEnroe, né? Que é o ligamento transverso do colo do útero. Ele passa sob os vasos uterinos antes de entrar na bexiga. Então, neoplasias de colo do útero podem invadir os ureteres. Ou ainda, mulheres que foram fazer esterectomia podem ter acidentalmente o uretero ligado. Tá? Bom, por conta da anatomia do ureter, as mulheres quando engravidam, o
próprio crescimento do útero já é um fator obstrutivo, né? Que ele fica pesando sobre os ureteres. E, bom, as iatrogenias eu já falei, né? Temos a iatrogenia do ponto de vista cirúrgico, mas podemos ter como complicação de radioterapia também, tá? Ter uma estenose actínica. Pacientes que nunca tiveram hidronefrose e agudamente aparecem, até prova em contrário é cálculo, tá? Como eu falei, a gente tem que sempre buscar o cálculo, os lugares. Se a gente não encontra cálculo, a gente vai procurar nos lugares que estatisticamente tem maior chance de manter o cálculo, né? Que a gente acabou de falar. Quanto à classificação, isso é importante, ó, reconhecer a classificação. Então, até o grau 3, a gente consegue recuperar a função renal, tratando a hidronefrose, a causa da hidronefrose. No grau 4, não tem mais o que fazer, porque o rim virou um grande cisto. Não tem mais parênquima funcionante. Então, grau 1, apenas dilatação da pelve renal. Veja que o rim, parte do parênquima está escondido por causa de uma costela aqui, né? E a gente tem dilatação da pelve renal. Isso aqui é uma reconstrução em 3D que fica parecido com uma tomografia, né? Ele vai mostrando corte a corte. No grau 2, a gente tem dilatação de cálices renais, mas não tem estreitamento do parênquima renal. Então vejam, os livros vão descrever como sinal da pata de urso, tá? Toma o formato de uma pata de animal. Vejam que a gente ainda tem bastante cortical, aqui é o parênquima, tá grossão. Isso aqui a gente recupera esse rim. A gente não, né? Os urologistas, né? Deixam para eles. Grau 3. A gente tem a dilatação de todo o sistema coletor e tem afilamento do parênquima. Essa paciente aqui, eu até botei, após radioterapia de serra de cola, essa daqui teve uma ureterite actínica. Tá? Foi uma obstrução por conta da radioterapia. Vejam que aqui eu até registrei a espessura, né? A gente espera que essa espessura seja maior que 1,5 centímetro, tá? A espessura da córtex, do parênquima renal. Bom, e o grau 4, olha só, não virou um grande cisto? Tem parênquima aqui? Não tem, só tem a cápsula renal, né? Isso aí está aí só para infeccionar e dar problema, né? Esse paciente, contar para vocês, esse aqui é um caso medicamente interessante. O ureter dele era gigante, era maior que o cólon, de tão espessado. E tudo por conta de uma próstata gigante que ele tinha, que obstruía a via de saída. E o cara demorou muito tempo para ir ver essa dificuldade urinária dele. Acabou que deu ruim. Vai fazendo tipo, refluxo. Faz refluxo vésico-ureteral e acaba perdendo o rim por um problema que uma ressecção transuretral teria sido resolvida. Bom, alguém daqui estava nas últimas sessões clínicas? Sim? Então eu imagino que tem muita gente que vai dar graças a Deus que eu não esteja numa banca onde você vai apresentar trabalho, né? Mas em minha defesa, tá?
Toda vez que eu faço uma crítica, não é para sacanear, não. É para mostrar as oportunidades de melhora, tá? Prefiram pessoas que falam, olhando no teu olho, o que está errado, tá? Do que o cara que chega e diz, não, estava ótimo, não sei o que, e te detona depois. Bom, apresentaram um caso lá de carcinoma de células renais, tá? E falaram que tinha 13 centímetros o bendito do tumor. Gente, não existe um tumor de 13 centímetros que não seja palpável, tá? Não existe. Mesmo num cara com shape de atleta do sumô como o meu. Não tem jeito, tá? E aí esse mesmo paciente, a história dizia o seguinte, que ele tinha hematura e tinha dor em flanco. Essa daí é a tríade clássica do câncer de rim. Toda vez que vocês forem estudar, vocês vão ler que existe essa tríade. Aqui na tela está até escondidinho ali embaixo, mas é cerca de 10% dos pacientes só que vão se apresentar dessa forma, tá? Ou seja, 10% dos pacientes têm uma chance enorme de ser M1, por causa do tamanho do tumor, já deve ter lançado metástases para tudo que é lado, tá? O que acontece? A maior parte dos tumores renais hoje são achados incidentais de ecografia feita por qualquer outra causa, tá? Então, o paciente com dor crônica fez um ultrassom, achou um cisto suspeito. O que seria um cisto suspeito na ecografia? Cistos que têm calcificação de parede ou cisto que tem uma fase líquida e uma fase sólida. Tá? Esses são os casos de cistos suspeitos que devem ser investigados depois na tomografia. Do ponto de vista de saúde pública, fazer ultrassonografia para buscar ativamente casos de carcinoma renal não se justifica, tá? Não se justifica gastar recurso público com isso, tá? Esse recurso que se gastar, o número de exames necessários para conseguir achar cânceres curáveis, então é melhor você investir no tratamento. Então gasta dinheiro naqueles que já têm diagnóstico, tá? Do que naqueles que você ainda vai buscar. Não existe um marcador hoje para isso. Abre parêntese. Existe uma estatística que diz o seguinte, só para justificar esse negócio do rastreamento, de diagnóstico precoce, o não se justificar na maioria das vezes. Eu acho que hoje existem 2 exames só que se justificam fazer como rastreamento de câncer. Um deles é o Papa Nicolau, para colo do útero. Tá? Esse se justifica porque você encontra lesão pré-maligna. E isso muda a vida de uma mulher, né? Você consegue tratar de forma muito menos agressiva e resolver o problema. E o outro exame de rastreamento é a mamografia, tá? De cólon? Não. Fazer rastreamento populacional? Não. São os 2 exames que mudaram a mortalidade dos seus respectivos cânceres, tá? Todos os outros só se justificam dentro de populações específicas, tá? Quer dizer então que fazer PSA e toque não é uma boa política, tá? Embora a Sociedade Americana, a Sociedade Brasileira de Urologia digam que tem que fazer toque retal e PSA após os 45 anos, uma vez por ano, não resolve, não diminui a mortalidade, tá? Hoje se sabe que tu precisa fazer 13 mil exames para você salvar uma vida. Então, poxa, será que não era melhor investir esse dinheiro de 13 mil avaliações
em melhorar a qualidade do atendimento daquele que foi feito o diagnóstico? Tá? Só para pensar, do ponto de vista de saúde pública, tá? Que aí a gente lida com números, vamos racionalizar em cima dos recursos. Agora, se tu vai gastar o teu dinheiro, problema seu. Tá? Mas do ponto de vista de saúde pública, a gente tem que pensar nisso. Fecha parêntese. Tá? Bom, então paciente com hematúria tem que fazer exame? Tem que fazer exame. Tem que ver se essa hematúria é por síndrome nefrítica. Pô, tô dando spoiler já de semestre que vem, hein? Tô considerando que todo mundo vai passar, hein? Eu vou tirar até o meu médico. É palpável. É palpável. Você já descobriu o que vai te derrubar, né? É As outro, questões de conhecimento gerais. Só apareci do escritor aparecido. Vocês, quando fizeram semiologia lá nas habilidades, não ensinaram para vocês como se palpa rim? Como é que se palpa rim? Você vai botar a mão. Do manual, né? Isso mesmo. A gente empurra as costelas para cima e palpa anteriormente pelo abdômen. Bom, então como eu estava falando, como é que pode se apresentar o câncer de rim? Pode se apresentar como um cisto ou pode se apresentar como uma massa, tá? Pode ser normalmente, quando massa, será uma massa hipoecóica, tá? Na tomografia, como é que a gente vai ver? Já enxergaram em qual rim que é? Sim. Esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo. Polo superior ou inferior? Superior. Superior? Olha só. Seios costofrênicos, fígado, baço. Polo. De novo. Remédio, não? Polo, só tem dois polos, ou superior ou inferior. Superior. Qual polo? Superior. Vamos lá então de novo. Fígado, os seios costofrênicos, estou enxergando o seio costofrênico? Baço e fígado. Ah, não, costofrênico, então é isso. Ai, acabou. Rim direito, rim esquerdo. Vamos voltar um pouquinho, olha aqui, ó. Suprarrenal direita, que eu prefiro que chame adrenal. Olha aqui o ódio do Harry Potter, de novo. Agora a gente está indo ó, cada vez mais caudal, olha só, já apareceu vesícula. Então é inferior, que está vendo ao contrário. E aí vai descendo, olha aqui, ó. Agora eu estou vendo só colo, olha só. Sim, inferior. Inferior. Polo inferior. Você falou que costofrênico. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que ele se apresenta contrastado. Vai brilhar. O contraste, vocês veem que ele... Eu vou comparar com o polo sadio, tá? Vejam que aqui está pegando só a córtex, né? Quando a gente vai para caudal e a gente chega na massa, existe uma ordem, né, de contrastação do rim. Aonde que ele vai contrastar primeiro? Onde tem mais vasos sanguíneos, não é isso? Onde que se concentram os glomérulos? Porque o que são os glomérulos? Nada mais, nada menos que um novelo de capilares, não é isso? Eles não se encontram na cortical? Sim. Pois então a cortical que deveria contrastar primeiro. Veja que aqui o contraste na massa, ele é errático, né? Ele não tem muita lógica. Se a gente olhar a fase do parênquima, a gente vê que o contraste praticamente já foi lavado da massa. Tá?
que é importante a gente ver, a gente saber? A gente identificar se tem invasão de estrutura adjacente, verificar se tem linfonodos perirenais, que eu não estou vendo aqui. Tem cisto esse rim? Sim, aí. Ah, tem cisto. Tá? Então, é um paciente, esse aqui é um paciente típico com uma boa indicação cirúrgica. Tá? Tem a idade dele. 70 anos. Jovem, na cirúrgica o ureter vai sair também? Tira. Oi? O ureter tira todo? Não, todo não. Não. Parte. Oi? Quem fez pergunta? Não. Professor, Oi? a fase lá de contraste que o senhor mostrou, significa que está vascularizado o tumor? Sim, mostra que tem neoformação de vasos, né? Porque como é que a gente espera? A gente não espera que a concentração de vasos esteja periférico para depois contrastar o resto? Então ali nós já temos sinais de neovascularização, né? Que é o típico de tumores. Bom, quanto aos cistos, era o que eu estava falando para vocês, tá? Então, cisto, conteúdo que na ultrassonografia se apresentar com conteúdo heterogêneo, com uma parte sólida, uma parte líquida, que a gente consegue identificar vasos nas suas paredes, todos eles são achados que são suspeitos, que indicam a avaliação por uma tomografia e que o paciente vai precisar seguir a investigação, tá? Então aqui um exemplo de cisto de baixa suspeição, vejo que ele é praticamente anecóico, as paredes lisas. Esse aqui já tem porções sólidas dentro dele, estão vendo? A diferença entre o conteúdo do cisto e a parte sólida é mínima, mas ela existe. Além disso, a gente vê finas calcificações de parede. E a parede, ela não é fininha. Qual é o número mágico na radiologia que eu falei para vocês? 3, né? Então, sempre que for abaixo de 3 milímetros, a gente vai de 3 milímetros para baixo, nós vamos chamar sempre de fino, tá? No caso aí, tem mais de 3 milímetros essa parede também, tá? Outro cisto com calcificações nas paredes, tá? Antes que me perguntem se alguém aqui acabou dando uma olhada lá nos livros antes da aula de hoje, pois sabia que foi lá vendo o roteiro, né, que era imatura, e foi dar uma olhadinha no capítulo de rim e vias urinárias, deve ter visto que os cistos são classificados pela classificação de Bosniak. Só que isso só serve, a classificação de Bosniak, ela acontece apenas para a tomografia. Ela não serve para o ultrassom, tá? O ultrassom só vai dividir em cistos de baixa suspeição ou de alta suspeição. Está aí a bendita classificação de Bosniak. E aqui eu indico um artigo para vocês olharem. Ele tem a ilustração de cada um desses, de cada um deles. Conseguiram fazer o print da referência? Então tá. Bom, não falarei de nódulos adrenais, tá? Via de regra, nódulos adrenais das duas uma. Ou é adenoma, que é o que é mais frequente, ou a gente espera que seja metástase. O menos frequente de todos é o feocromocitoma.
tá? É o menos frequente de tudo. A gente vai pensar em tudo antes do feocromostoma, exceto se tiver sintomatologia desse tumor neuroendócrino. Gente, 5 minutos para tomar um ar, um café, uma água e a gente em 20 minutos a gente encerra. 10 minutinhos de parada para em 20 minutos a gente encerrar a aula de hoje. Várias formas, como lesões pedunculadas ou lesões sésseis, né? Qual a diferença de pedunculado ou pediculado e séssio? Séssio é qualquer estrutura que tenha base larga, tá? Aqueles com base larga a gente chama de séssio. O que é uma base larga? É uma base maior do que a altura, tá? Bom, homens com... Eu falo homens por ser muito mais frequente nos homens por conta da hiperplasia de próstata, tá? Mas mulheres, embora seja frequente, também podem ter estenose de uretra, né? Aquelas que tiveram uretrite gonocócica podem ter estenose de uretra e, portanto, pode acontecer de fazerem divertículos de bexiga, tá? Os divertículos por si só, eles são regiões mais susceptíveis a manter estase urinária. Porque, na verdade, o divertículo de bexiga ele não é um divertículo real. Né? Para a gente considerar como divertículo real, ele teria que ter todas as camadas das paredes. No caso da bexiga, ele é um pseudodivertículo, ele é apenas mucosa, tá? Não tem parede muscular. Tá? Então essa região acaba ficando, ela pode ficar com estase urinária, manter a urina ali parada e isso infectar. Bom, quanto à ultrassonografia de próstata, eu não vejo, do mesmo jeito que eu não vejo sentido fazer PSA e toque retal anualmente para diagnóstico de câncer de próstata. E isso não é uma coisa assim, porque o professor é negacionista. Não, justamente pelo contrário, é baseado na evidência, tá? Não há evidência que mostre que teve melhora do desempenho do tratamento por fazer rastreamento, tá? Não vejo sentido de fazer ultrassonografia em homens sem queixa, tá? Então, homens sem queixa de polaciúria, de poliúria, né, de noctúria, não faz sentido de fazer ultrassonografia. Porém, se é um homem sintomático, basta fazer a ultrassonografia de próstata por via abdominal, não precisa fazer transretal, tá? Ainda hoje existem colegas menos atualizados, que estudam menos e que ainda solicitam ultrassonografia de próstata por via transretal, mas eu não vejo sentido hoje, tá? Exceto nos casos que precisam fazer biópsia de próstata. Tirando a biópsia de próstata, eu não vejo sentido mais de fazer ultrassonografia de próstata por via transretal. Para que vai ser importante o exame? Tanto para ver o volume da próstata, quanto para ver o volume residual de urina pós-miccional. Então a gente faz o exame da próstata, pede para o paciente urinar, esvaziar a bexiga, e aí avalia quanto que sobrou de volume dentro da bexiga. O normal é que sobre até 40 ml, não mais do que isso. Outra coisa em relação ao tamanho da próstata. Eventualmente vocês receberão a referência de normal no laudo, que diz lá até 25 a 30 gramas. Isso para homens abaixo dos 40 anos de idade, tá? A partir dos 40 anos, vocês podem fazer um cálculo que é normal crescer em torno de 10 gramas por década. Então, o homem de 40 vai ter uma próstata de 40 gramas, o homem de 50 em torno de 50 gramas e assim sucessivamente.
O que importa de verdade é a quantidade de urina que sobra. É isso que vai determinar se aquele aumento é patológico ou não. Tá? Quanto ao escroto agudo, tá? Sim, existe escroto agudo, dor de início súbito que pode ou não necessitar de intervenção. Bom, para qualquer um dos três, o melhor exame é uma ultrassonografia com Doppler colorido. Tá? Bom, as principais causas existe uma quarta causa que eu não coloquei aqui, por ser muito pouco frequente, que é a torção de apêndice do epidídimo. Tá? Junto da cabeça do epidídimo podem ter pequenos apêndices e esses apêndices torcerem, mas isso é uma raridade. Tá? O usual é a gente ter oricoepididimite, torção do testículo ou fasciite de Fournier. Tá? Bom, como é que a gente identifica então a torção de testículo? Nos estágios iniciais, a gente vai ter o testículo afetado, o testículo que está torcido, que na verdade não é o testículo que torce, mas sim o funículo espermático, né? O lado em que o funículo está torcido, ele inicialmente ficará aumentado de volume, porque a pressão arterial ainda consegue levar sangue para o testículo, mas as veias não conseguem drenar esse sangue porque estão colavadas devido à torção do funículo. Então ele fica aumentado de volume, na sequência hipoecóico, e depois a gente tem degeneração do órgão. Tá? No mapeamento com Doppler colorido, o lado sadio, no lado sadio, a gente consegue ver fluxo nos vasos, no lado afetado, não. Tá? Esse testículo aqui, ele está passando da fase, ele já passou do ponto de viabilidade, tá? Porque ele já começou a ter áreas de degeneração cística, ele já infartou, ele já morreu, esse testículo aqui é perdido. Tá? A cirurgia vai ser para tirar fora. Tá? A cirurgia que resolve, se você consegue pegar nas primeiras horas, se você pega ele só aumentado de volume hipoecóico, e você consegue fazer o que a gente chama de orquipexia, você distorce o funículo e fixa o testículo na bolsa escrotal, tá? Desculpem a redundância, no escroto. Ali, essas duas primeiras é o estágio inicial, que é o aumento de volume. Não, tudo isso aqui é do mesmo paciente, tá? Isso aqui o lado sadio, isso aqui o lado alterado. Corte longitudinal, corte transversal. Aqui, para mostrar o chamado sinal do twister, né, que a gente vê a torção. Olha só, estão vendo a torção? Sim. Aqui para mostrar no normal a presença de fluxo, aqui para mostrar a ausência de fluxo. E aqui ainda no lado torcido, acima da torção tem fluxo, na torção já não tem mais fluxo. Tá? Esse aqui é outro testículo que já está com áreas de degeneração cística. Vejam que dentro dele, ó, tem áreas que estão bem pretinhas, estão vendo? Isso aqui é sinal de que esse testículo está infartado, já não terá recuperação. Bom, quanto à orquiepididimite, então, vocês sabem o sufixo "it", né, ele indica inflamação, né? No caso, essa inflamação é causada, na maioria das vezes, por conta de vírus. Tá? Então, vírus é a maior causa.
A segunda causa são cálculos no ducto deferente, e essa obstrução acaba provocando a inflamação, tá? Ela vai se apresentar como? Como um espessamento do epidídimo, heterogeneidade do epidídimo e aumento da vascularização. Então, rememorando, na torção, na chamada torção de testículo, que deveria ser torção de funículo, né, o nome da doença. Bom, na torção de testículo a gente tem menos vascularização. Na epididimite nós vamos ter aumento da vascularização. E o tal do Fournier? Bom, o que acontece? A doença de Fournier, vocês devem lembrar, que é uma fasciite necrosante no períneo, tá? Exige alto grau de suspeição. Em quem que a gente vai pensar que está acontecendo? Homens maduros, diabéticos, que se apresentam com hiperemia e aumento de volume escrotal, tá? O tratamento deve ser com antibiótico terapia de largo espectro, bastante agressivo, alta dose máxima, tá? E esse paciente aqui, ele já chegou numa fase, embora tenha sido uma fase inicial, o manejo desse paciente exigiu que fizesse um debridamento extenso. Então ele ficou durante muito tempo com os testículos, teve que descascar tudo na região do períneo. Perdeu bolsa escrotal, continuou com o testículo, mas perdeu bolsa. Perdeu pele e face, região de períneo, foi bem complexa assim, a recuperação dele, tá? Como é que vai se apresentar? A gente vê, além do espessamento da parede do escroto, a gente vai ver hipervascularização e áreas. Vocês se lembram que vocês lembram da pielonefrite enfisematosa, que tinha pontinhos de gás dentro do parênquima? Então, a gente vai ter áreas de gás pelo períneo, tá? Tanto junto do testículo quanto na pele da parede e do períneo. O diagnóstico de Fournier não deve ser feito pela ultrassonografia, não deve ser feito por exame de imagem. Se ele foi para exame de imagem, é porque estão perdendo tempo e o exame físico foi mal feito. Certo? Bom, tudo isso aqui são coisas que podem provocar aumento de volume escrotal, tá? Ou que podem provocar dor escrotal. Então, assim, se o paciente chegar com dor no testículo pode ser a única expressão de ureterolitíase desse paciente. Ele não reclamar de dor em flanco e reclamar de dor em testículo. Mas aí vem uma pergunta, poxa, o rim não está cá em cima e o testículo lá embaixo? O que justifica de doer? Na verdade, não eu não gosto muito para testículo falar que é dor referida. Porque, na verdade, o que acontece? A origem embriológica é a mesma. Tá? Rins e testículos se formam junto a partir dos túbulos de Wolff de Miller, tá? Na pelve, sendo que os testículos migrarão para o escroto e os rins para o abdômen superior, tá? São exatamente a mesma origem embriológica, tá? Do mesmo jeito que rins e útero. Então, terço superior da vagina, útero, trompas, ovários e rins têm a mesma origem. Meninas com malformações ginecológicas devem ter seus rins examinados. Tá? Então, no caso, a dor é só por uma confluência da inervação. A inervação é a mesma, exatamente. A inervação é a mesma, porque a origem embriológica é a mesma.
Buenas. E outras, então assim, a hernia inguinal, facilmente identificável no exame físico. Hoje pede-se ultrassonografia para a hernia inguinal, mas eu entendo que é por uma questão de judicialização, né? O colega cirurgião com exame físico tem condição de indicar cirurgia para uma hernia inguinal. Mas aí acaba fazendo a ultrassonografia para provar para o convênio que existe uma imagem dizendo que tem de verdade, que não é invenção da cabeça dele. É complexo isso, tá? Bom, aumento de volume de testículo, aumento de volume de bolsa, tá? Quando a gente vê que é uma causa localizada, que não é algo relacionado à hérnia, por exemplo, tem que fazer exame de imagem por conta disso aqui. Ó. Isso aqui é um câncer de testículo, tá? E câncer de testículo tem cura. Então, aumentou o volume, ultrassonografia. Isso aqui é um marcador de possibilidade de câncer, tá? A chamada microlitíase testicular. Vejam que são múltiplos pontos com cerca de 1 milímetro de ecogenicidade compatível com cálcio, né? Isso aqui é altamente preditivo para câncer, tá? De testículo. Oi? Não ouvi, doutor. Por que acontece? Boa pergunta. Vou ter que revisar para responder. Te trago a resposta na próxima aula. Tá? Ou você me traz a resposta também, que eu não me importo de aprender com meus alunos, não, tá? Existe uma máxima que diz o seguinte: quem ensina é sempre quem mais aprende. E eu realmente acredito nisso. Bom, já ouviram falar em varicocele? Bom, varicocele nada mais é do que varizes no escroto, tá? As veias do plexo pampiniforme se dilatam, tá? Podem ser primárias por questões próprias de insuficiência dessas veias, mas elas podem ser a representação de algum outro problema maior. Por exemplo, pacientes que têm aquela síndrome do Nutcracker, né, do quebra-nozes, que a artéria mesentérica superior comprime a veia renal esquerda. Vocês lembram, né, que veia renal esquerda vem do rim esquerdo, passa entre a artéria mesentérica superior e a aorta para ir desaguar na cava superior, na cava inferior. E vocês lembram que as veias, a veia testicular, ela do lado esquerdo drena para a veia renal esquerda e do lado direito drena direto para a veia cava inferior. Bom, quando tem a síndrome do Nutcracker, né, que é a compressão da veia renal esquerda, o sintoma pode ser varicocele nos homens ou varizes de vulva em mulheres. Tá? Varizes pélvicas de vulva em mulheres. Bom, diagnóstico, ele, além do exame físico, pela ultrassonografia com Doppler. Aqui o paciente sem fazer esforço abdominal, aqui fazendo um valsalva, mostrando o refluxo do sangue para as veias do plexo pampiniforme. Cistos de epidídimo são bastante frequentes em homens maduros. Varicocele, as varicoceles normalmente normalmente são benignas, não são relacionadas com neoplasia. Uma coisa importante crianças, para quem for fazer pediatria, criança que não tem testículo palpável no escroto, devem ser submetidas à ultrassonografia para mapear onde está esse testículo, para facilitar a vida do cirurgião pediátrico. Tá? O nome dessa condição é criptorquidia. Via de regra, eu acho que eu posso contar nos dedos de metade de uma mão, nesses 26 anos de medicina, a quantidade de vezes que o testículo criptorquídico estava
em outro lugar que não o canal inguinal. Tá? É raro não estar no canal inguinal, mas é importante ainda assim a gente buscar ter essa certeza de que está ali. Outra coisa interessante é o seguinte, que testículos criptorquídicos podem ficar atróficos, e os testículos atróficos estão relacionados com maior número de neoplasias. Tá? O porquê, se é a atrofia que provoca a neoplasia, ou se é a neoplasia que provoca a atrofia, ou se ele já está todo alterado e por isso que ele é atrófico, isso ninguém sabe ao certo. Mas achou testículo atrófico, tem que ficar de olho que a neoplasia pode estar rondando. Nessa imagem a gente consegue, simplesmente a gente consegue dizer para aquilo. Aí é o exame dinâmico, né? Esse aqui, ele estava no canal inguinal. Volumetricamente ele é completamente diferente do que estava no escroto, né? Olha a diferença de volume, dá para ver no visual, né? E esse paciente, como ele era, deixa eu ver a data do exame. O exame foi de 2019 e o paciente ele nasceu em 2005, ele tinha 14 anos, tá? E como não teve descida do testículo, foi ficando. Eu sei que um dia a mãe perturbou o juízo do menino e acabaram indo fazer os exames, foi consultar. O pediatra que o atendeu solicitou marcadores para neoplasia e tinha dado alfa-fetoproteína aumentada, que é um marcador para neoplasia de testículo. Tá? Então, esse guri foi fazer o estadiamento e muito provavelmente é desse testículo atrófico aqui. Tá? Pessoal, para hoje era... passei 1 minuto do esperado, vocês me perdoem, tá certo? Como amanhã é feriado, amanhã eu mando o caso, eu faço o caso para vocês. Tá? Hã? Eu até posso mandar dessa aula também, que eu até estava em construção, mas várias coisas me impediram de acabar mandando. Mas mando dessa aula com a bibliografia também e mando o da próxima. Tá? Eu só quero ver, né, com internet, se alguém vai estudar para a próxima aula, mas tudo bem. E não vai na internet. Não só se fez aula na prova passada. Como é que é? Não gosto de prova passada. Não estou pensando muito nisso, não. Para que revisão? Pode mais um teste. Vamos ver, vamos pensar. Tá? Desde que você não falar nada do escritor, como que ele chama? Apareceu. Gente, é vergonhoso